Caio, Tiago disse para todos não serem mestres. Jesus diz para não nos querermos ser chamados de mestre. Em Hebreus diz que aquelas pessoas já deveriam ser mestres. Caio, é o seguinte, ser mestre ou não ser mestre? Me explica. Isso é outro problema. Me ajuda aí, Caio. Falta de contexto e prisão à letra. Aí, olha. Um exemplo clássico. É para pegar aí o embalo. Exemplo clássico de falta de leitura do contexto. O pessoal não sabe ler português, mas não sabe ler contexto. Se fosse um livro do Drummond, você teria entendido, você ia ler a poesia inteira. Aí a pergunta do seu professor é: o que significa mestre na poesia de Drummond? Aí você iria ler o livro e iria dizer: no ambiente do contexto tal, ele se refere a mestre significando com isto. No ambiente tal, ele recomenda que ninguém busque ser mestre, com isso querendo dizer que ninguém busque aquela posição do escriba, do fariseu, das importâncias, das reputações, das vaidades e das soberbas. Num ambiente tal, foi isso que ele quis dizer. Já num outro ambiente, onde o próprio Jesus diz que todo mestre, todo escriba, versado no reino de Deus, retira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. É uma alusão positiva. O que ele quis dizer nesse contexto? Ele quis dizer foi que o homem do Evangelho, que cresce na consciência do reino de Deus, terá sempre no coração um tesouro a ser trazido para a circunstância da vida com propriedade, assim como um sábio aplica com propriedade os recursos do seu conhecimento e da sua riqueza. Aí se diria num outro ambiente. Aqui ele diz: não sejais, não desejeis ser mestres. Ao mesmo tempo em que tem um outro contexto em que ele diz: dado ao tempo decorrido, todos vós deveríeis ser mestres. Então, ele quer que sejamos mestres ou não quer que sejamos mestres? Ele quer que todos sejamos mestres. Ele quer que ninguém seja e se sinta o mestre. Não é meio simples de entender, não, quando a gente vê o contexto. Em Hebreus, o que é o livro de Hebreus? Primeira pergunta é: esqueçam a letra, o versículo, entendam para quem foi a carta, a quem se dirigiu, qual era o contexto. Senão vocês vão continuar mais perdidos do que cão que caiu de mudança interestadual. Lá no contexto de Hebreus, o livro foi escrito para um monte de crentes que tinham vindo do judaísmo. Portanto, o livro é chamado de Hebreus. Tinha um livro vindo do contexto semítico, judaico, se converteram ao Evangelho, pararam de sacrificar no templo, pararam com tudo aquilo que o judaísmo ensinava, porque creram que aquilo tudo era sombra, arquetipia do que haveria de vir, e Cristo se tornou a encarnação consumada do que o Velho Testamento tratava como símbolo. Não se precisa mais do símbolo porque já chegou à realidade. Por isso o símbolo perdeu o seu valor, caiu em caducidade. E eles, todavia, estavam voltando atrás para as mesmas coisas, nesse sentido que ele diz: vocês já deviam ser mestres, já deviam saber disso tudo, estão voltando aos princípios elementares. Vocês estão voltando para além do princípio elementar, estão indo para a pré-história do que vocês já tinham discernido. É nesse sentido que ele está falando aos hebreus. Tiago está dizendo: não desejeis ser mestres no sentido da soberba, da arrogância, da referência negativa dos mestres autossuficientes. Não deu para entender? Quando Jesus diz que a ninguém chameis mestre, é no sentido de que não façais de ninguém a referência final da vossa vida e da vossa compreensão, porque eu sou a vossa chave hermenêutica, eu sou o vosso mestre, o vosso guia. Tendes um só, uma só referência, os outros são coadjuvantes. Não deu para entender? Veja o contexto, veja os sentidos, a letra mata, meu filho. É por isso que vocês estão mortos, não entendem o Evangelho, porque leem um livro mágico de porçõezinhas de versículos,
supostamente nos iluminariam, sem contexto antecedente, sem contexto imediato, sem transfundo histórico. Não é possível. É por isso que a Bíblia acaba sendo a mãe de todas as maluquices, porque todo mundo lê como vocês leem. Ou seja, leem como não se lê nada mais na vida. Só a magia da Bíblia. Caio, o cara manda uma afirmativa aqui, pegando o embalo no que você está falando, que eu acho que é... Não sei o que você acha disso. Ele escreve assim: Caio, o problema da Bíblia é a divisão em versículos. Parece que cada versículo é um mandamento. Eu baixei a Bíblia, o cara falando, sem divisões, e ficou bem melhor para ler. Não, cara, eu tô dizendo isso antes do mundo existir, né? Não é o que eu mando aqui, mando ler de carreirinha. De carreirinha. Eu não é só o que eu faço. É. Agora, basta ler de carreirinha. Eu leio a minha Bíblia cheia de versículo. Só que eu não me prendo a eles, eu prendo ao sentido. Agora, tem gente que a cabeça é tão diminutiva que tem que tirar o versículo, senão ele tem que parar e dizer, aqui é uma divisão, eu tenho que entender daqui para cima. Mas é repetitivo e cansativo, é só o que eu digo desde que eu sou menino. Foi só como eu li a Bíblia, aqui está gravado 1 trilhão de vezes, eu não tenho mais o que dizer para vocês, entendeu? Me aproveitem, está gravado aí. Só procurar a Bíblia de carreirinha. Como ler a Bíblia? Escreve, Gabriel, como ler a Bíblia. Sei que você está chegando hoje, amigo. Muitos estão chegando agora. Mas ajudem-me. Eu estou ficando velho e rouco. Olha 414. 14 registros de como ler a Bíblia. Longos, detalhados, explicados. Eu falo cada vez menos porque eu estou cansado de repetir trilhões de vezes as mesmas coisas. Mas aproveitem o meu portal, sou eu falando, entendeu? Essa geração é muito esquisita. Às vezes eu posto umas coisas ali no Facebook de 15 anos atrás, 17 anos atrás. Aí o cara lê e diz, uau, parece que foi escrito hoje de manhã. Vai ser sempre hoje de manhã, porque é evangelho. O evangelho tem a ver com a vida. O cara pensa que o evangelho fica velho em 17 anos. Não passa, né? Eu tô lendo Paulo com 2000. Eu tô lendo Davi com 3000. Continua vivo, continua hoje. Quando é que vocês vão aprender isso? Se é evangelho, não envelhece. Envelhece as outras coisas. O evangelho é uma palavra eterna. Vocês podem mudar para uma colônia em Marte. O evangelho vai continuar fazendo sentido. Para quem não ficar preso a magias de leituras tópicas, sistêmicas e no aquário dos versículos e dos capítulos sem contexto, na leitura de livros sem transfundo histórico, vocês não vão entender nada. Vocês vão estar sempre praticando o horóscopo, tarô e ouija. É tudo igual quando se olha para a Bíblia assim.